gente, todos nós juntos aqui, possamos aprender um pouco mais. Esse tema a gente escolheu avaliação do canal inguinal pela importância, hoje, a quantidade de exames que estão pedindo sobre canal inguinal, parede abdominal, bolsa escrotal é muito grande. E o Doppler é fundamental para diversas patologias, a gente não pode abrir mão. Nós tivemos há pouco tempo uma aula sobre, na semana passada, na verdade, né? Uma aula sobre a torção testicular aguda, o escroto agudo e os aspectos legais. Então, achei oportuno a gente complementar com essa aula do canal inguinal. E essa correlação que existe, né? A intimidade entre esses dois exames, que são da parede abdominal e da bolsa escrotal. Nós vamos deixar essa aula gravada e disponibilizar. Alguns colegas não conseguem assistir na hora, vão poder ter essa oportunidade. E essa semana a gente está tendo aqui na escola ICS um curso presencial, que a gente coloca os dois temas juntos. Parede abdominal, região inguinal, região ígneo-escrotal, bolsa escrotal com Doppler. Está sendo muito proveitoso, muito gratificante. Coloquei umas dicas lá no Instagram. Espero que vocês possam entrar lá e conferir. Eu já vou começar a compartilhar a tela aqui e começar a aula. Só me dá um ok aí, se vocês estão conseguindo ver aqui, se está tudo certo aí. Pode continuar. Tá. Possivelmente nós teremos um delay. Eu estou deixando aqui na tela o meu mini currículo. Não vou perder tempo com isso aqui, não vou ficar falando de mini currículo. Nós vamos começar então a falar ultrassom Doppler nas patologias do canal inguinal. Esse artigo aqui de revisão, olha que interessante o que ele coloca para a gente. Isso aqui é só para a gente iniciar, tá, pessoal? Só essa citação desse artigo, esse artigo aqui sobre ultrassom do canal inguinal, que eu baseei grande parte dessa aula aqui. A ultrassonografia tem papel fundamental no exame inicial de pacientes que apresentam sintomas indicativos de anormalidade do canal inguinal, área conhecida por sua complexidade anatômica. Uma compreensão completa das características embriológicas e de imagem do conteúdo do canal inguinal é essencial para qualquer radiologista geral. Além disso, uma consequência das várias condições patológicas que podem afetar as estruturas do canal inguinal é crucial para prevenir diagnósticos errados e garantir o melhor atendimento ao paciente. Detecção precoce de anormalidades do canal inguinal pode reduzir o risco de morbidade e mortalidade, além de facilitar o tratamento adequado. As anormalidades podem estar relacionadas ao aumento da pressão intraabdominal, o que pode resultar em desenvolvimento de hérnias inguinais diretas e varicoceles, ou anomalias congênitas do processo vaginal, que podem resultar em desenvolvimento de hérnias indiretas e hidroceles. A ultrassonografia também é útil para avaliar complicações pós-operatórias da correção de hérnia, como hematoma, seroma, abscesso e recorrência de hérnia. Além disso, muitas vezes a modalidade inicialmente utilizada para detectar neoplasias oriundas ou invasoras do canal inguinal. Ultrassom ainda é ferramenta importante no exame de pacientes com suspeita de testículos que não desceram, a criptoquirdia e a ectopia, testículos retráteis e testículos pós-traumáticos. É essencial em pacientes com suspeita de ter torção ou condições inflamatórias e infecciosas do cordão espermático. Então vamos ver aqui, vamos fazer uma pequena revisão da anatomia e embriologia. O canal inguinal se desenvolve tanto no homem como na mulher, isso é importante porque a maioria das hérnias que a gente pega é em homem, mas lembrar que na mulher também ocorre. No homem, o gubernáculo teste se liga ao polo inferior do testículo e a outra extremidade na bolsa escrotal, na prega lábio-escrotal. Na mulher, a extremidade cranial do gubernáculo está ligada aos ovários e a extremidade caudal à superfície interna da prega lábio-escrotal. A fixação do ponto médio do gubernáculo para o útero impede que os ovários descerem para o canal inguinal. A porção craniana do gubernáculo mais tarde se torna o ligamento ovariano e a porção caudal torna-se o ligamento redondo do útero. Os ligamentos redondos passam pelos canais inguinais
e terminam nos grandes lábios. Então vamos ver aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Aqui um fetinho um embrião de 7 semanas, o testículo formado na porção retroperitoneal e aqui o gubernáculos testes. Esse gubernáculo vai se encurtar e vai arrastar o testículo para a bolsa escrotal. Aqui de 7 a 12 semanas, ele já começando a se encurtar, com 26 a 28 semanas e com 32 a 40 semanas ele já na bolsa escrotal. A gente nota aqui que quando o testículo desce, ele desce também uma porção do peritônio chamado processo vaginal. Esse processo vaginal vai se alongar e ao nascimento vai haver então um fechamento desse conduto peritônio vaginal e vai sobrar um pedacinho que vai formar a túnica vaginal, que vai recobrir a bolsa escrotal e o testículo. Então você vai ter uma túnica parietal e uma túnica visceral. Falhas no processo de descida do testículo e falhas no processo de fechamento do conduto peritônio vaginal é que vão levar então a criptoquirdia, na falha da descida do testículo e na falha do fechamento do processo peritônio vaginal, do conduto peritônio vaginal, vai levar à formação de hidroceles e da hérnia indireta. Então, a hérnia do recém-nascido é uma hérnia indireta e é considerada uma hérnia congênita. Nessa descida, extensões da parede abdominal acompanham o processo vaginal e contribuem na formação das paredes do canal inguinal e do escroto. Então, você vai ter aqui, na formação do canal inguinal, a contribuição da musculatura da parede abdominal. Aqui a gente está vendo, então, um detalhe anatômico do canal inguinal. Aqui, de importância para nós, o anel inguinal interno, as paredes do canal inguinal, o anel inguinal superficial, os vasos epigástricos inferiores, a artéria epigástrica inferior, que tem origem na artéria ilíaca externa, e a veia epigástrica inferior, que geralmente são duas, pareadas, acompanhando a artéria, que vão desembocar na veia ilíaca externa. E aqui a gente vê a localização das hérnias. Localização da hérnia inguinal indireta, através do anel inguinal profundo. A localização da hérnia inguinal direta, que é no assoalho do canal, no assoalho da região inguinal. A hérnia femoral, que está citada aqui, que não tem relação com o canal inguinal, ela é uma hérnia que se dá no anel femoral e ela é anteromedial à veia femoral comum. E ainda mostra aqui nesse diagrama o músculo reto abdominal e a origem da hérnia de Spigo, que é lateral ao músculo reto abdominal, que também não tem relação com o canal inguinal. Aqui então uma imagem esquemática do funículo espermático, do cordão espermático, mostrando aqui a parede anterior formada pela poneurose do oblíquo interno e oblíquo externo, o anel inguinal superficial e aqui a parede posterior formado pela fáscia transversalis e tendão conjunto. Então, no homem, o canal inguinal contém o nervo inguinal e o cordão espermático. E no cordão espermático a gente tem o ramo genital do nervo gênito femoral, o ducto deferente e a artéria deferente, a artéria testicular e as veias do plexo pampiniforme. Na mulher a gente tem o nervo inguinal, ligamento redondo e vasos linfáticos. Então é realmente uma estrutura bem mais simples do que a do sexo masculino. A drenagem venosa da veia testicular do lado direito, ela se dá na veia cava inferior em um ângulo bem fechado, um ângulo menor aqui que 60 graus. E do lado esquerdo ela se dá na veia renal esquerda em um ângulo reto. Isso aqui provavelmente é uma contribuição importante para você ter maior incidência de varicocele do lado esquerdo. Aqui um diagrama mostrando
o diagrama. E aqui uma imagem do Néter mostrando então aqui a drenagem da veia espermática testicular direita e a veia testicular esquerda. As vantagens da ultrassonografia, a gente poder avaliar em tempo real com manobras provocativas, ela é fundamental e a grande diferencial de outros métodos de imagem. Eu já tive paciente que, por exemplo, com uma hérnia lombar, que tinha uma tomografia normal e veio fazer ultrassom, estava lá a hérnia. Claro, porque no repouso a hérnia volta de volta para a cavidade abdominal e durante. Bom, a gente já conhece bem as vantagens de poder conversar com o paciente, de poder obter informações clínicas. A desvantagem em comparação com a ressonância seria o campo de visão menor e profundidade menor. Então, avaliação do canal inguinal por ultrassom. Quando a gente começa a avaliar a possibilidade de uma hérnia, você começa o exame aqui, ó, na parede abdominal. Você localiza aqui a artéria epigástrica inferior e as veias epigástricas inferiores e vai descendo com o transdutor nesse sentido. E vai descendo desde a porção posterior do reto abdominal até localizar a desembocadura da artéria, ou melhor, a desembocadura da veia epigástrica inferior e a origem da artéria epigástrica inferior na artéria ilíaca externa. Nesse vídeo aqui, a gente está vendo aqui, ó, uma manobra de valsalva e uma hérnia que é medial à artéria epigástrica inferior, portanto é uma hérnia direta. Passando mais uma vez o vídeo, ele vai voltar e eu quero mostrar aqui a artéria epigástrica inferior. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente localizando ela posterior ao reto abdominal, próximo à sua borda lateral. Essa é a maneira mais fácil que eu acho de encontrar. Aqui o anel inguinal profundo, a artéria ali, o anel inguinal profundo e o canal inguinal, artéria e veia epigástrica inferior. E aqui mostrando então ela posterior, a artéria e as duas veias posteriores ao músculo reto abdominal. E aqui uma imagem colorida. Pessoal, desculpa, travou o computador aqui, está dando uma interferência. Só um minutinho. Pode seguir? Voltou, né? Então, aqui a gente mostrando o conteúdo do canal inguinal no corte longitudinal e no corte transversal. Aqui a gente vê o deferente. Aqui o anel inguinal profundo. Aqui o cordão espermático. Os vasos epigástricos inferiores. Aqui a gente consegue então visualizar o deferente, inclusive obter uma medida. E os vasos do plexo pampiniforme. Aqui só um resumo, a gente não precisa, não tem tempo de entrar em todos esses detalhes, mas isso depois eu vou passar para os alunos do curso. Deixa eu pegar de novo o laser. Aqui nós estamos na região inguinal direita, artéria epigástrica inferior. Esse é o local da hérnia direta e esse é o local da hérnia indireta. Do lado esquerdo, o medial é aqui, então a hérnia direta é aqui, medial artéria epigástrica inferior, e o local da hérnia indireta é desse lado aqui. Aqui, então, uma hérnia inguinal indireta, o transdutor transverso, mostrando a herniação. Aqui com o transdutor no corte transversal, aqui com o transdutor no corte oblíquo, acompanhando o trajeto do cordão espermático. Então, nessa primeira imagem, o transdutor está nessa posição. Nessa segunda imagem, a gente girou o transdutor, deixou ele oblíquo, acompanhando o canal inguinal. E aqui a imagem dinâmica mostrando a herniação com conteúdo e alças intestinais através do canal inguinal.
A hérnia direta aqui no corte transverso, ó, com a manobra de Valsalva, a gente tem essa herniação. Se eu colocar o transdutor oblíquo, a gente nessa imagem aqui, o que vai acontecer? Não vai herniar para dentro do funículo espermático. Então, a gente tem essas duas formas de confirmar que essa hérnia é direta. Ela está medial, a artéria epigástrica inferior, e quando você faz o corte oblíquo, ó, você tem um movimento, o cordão espermático ele contém o músculo cremaster, contém os seus envoltórios, as fáscias, mas ele tem mobilidade, mas isso não é uma hérnia. E outro macete, que na hérnia direta, o conteúdo do saco herniário se move na direção do transdutor. E na hérnia indireta, ele vai de forma oblíqua. Então, aqui, ó, uma hérnia indireta, mostrando ele oblíquo, ó, e aqui uma hérnia direta, mostrando ele em direção ao transdutor. O que eu gosto mais mesmo é de localizar a artéria epigástrica e dali de determinar. Mas, às vezes está difícil, você tem essas outras opções também. A hérnia femoral, aqui, ó, a gente tem a veia femoral comum, artéria femoral comum e uma hérnia femoral passando aqui, ó, medial a veia femoral comum. E a posição do transdutor não é aqui ao nível do canal inguinal, mas aqui, ó, ao nível dos vasos, o ligamento inguinal está aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui descendo com o transdutor nessa região. Lembrar que quando a gente faz a manobra de Valsalva, você tem um movimento do cordão espermático, isso que não confundir com hérnia. Esse é um recado que eu queria deixar, que eu já vi esse tipo de erro acontecer. Ó, ele em repouso e ele contraído. A hérnia ínguino-escrotal, então, é essa hérnia que chega até a bolsa escrotal. Ela é uma hérnia indireta que passou pelo canal inguinal e que chegou até a bolsa escrotal. E você tem também a hérnia mista, que você tem a hérnia tanto indireta, lateral à artéria epigástrica, quanto medial à artéria epigástrica, sendo então direta. Então ela tem os dois componentes, direta e indireta. Achados pós-operatórios, a gente consegue ver aqui a tela de herniorrafia colocada com sombra acústica. Aqui uma complicação, um hematoma que se desenvolveu no canal inguinal. Esses hematomas às vezes são extensos, chegam até a bolsa escrotal. Agora, a avaliação do canal inguinal, mudando aqui para a hidrocele. Então, a hidrocele é uma coleção de líquido seroso que ocorre no canal inguinal, geralmente como resultado de falha do conduto peritônio vaginal em se fechar, em obliterar. Está presente em 6% dos bebês do sexo masculino no momento do parto, mas em menos de 1% dos adultos. Por quê? Até 1 ano e meio de idade, isso aí costuma fechar espontaneamente, sem necessidade de nenhum tratamento. Então, a maioria se resolve espontaneamente, localizam anterior e medialmente ao cordão espermático. São dois tipos principais de hidrocele, as comunicantes e não comunicantes. A gente faz muito ultrassom de criança em que a mãe fica preocupada de ter uma hérnia. E ela relata, desce um caroço, some, mas ele é macio, diferente de uma hérnia que você palpa um conteúdo. Então, 3 tipos de hidrocele. A hidrocele encistada, a hidrocele funicular e a hidrocele comunicante, que chega até aqui a bolsa escrotal. Aqui a hidrocele encistada, a gente tem o costume de chamar também de cisto de cordão. A hidrocele funicular, que não chega lá até a bolsa escrotal. E aqui a hidrocele comunicante, que chega até a bolsa escrotal. E aqui uma hidrocele testicular, ó, a hidrocele está só, aqui você vê o testículo, o conteúdo, e no corte oblíquo, em direção ao funículo espermático, termina aqui, ó, o cordão espermático está aqui, o canal inguinal está aqui, e a hérnia só envolvendo o testículo. A varicocele é frequente no sexo masculino, chamada de primária ou idiopática, e estão associadas a válvulas incompetentes do plexo pampiniforme, que vai levar à dilatação. São mais comuns do lado do esquerdo, embora bilaterais podem ser encontradas até 50% dos indivíduos em alguns estudos.
A varicocele exclusivamente à direita só ocorre em 6% dos pacientes, é bastante rara. É mais comum quando tem do lado direito, olha do esquerdo, que provavelmente tem também. Então, nesse caso aqui, suspeitar que elas possam ser secundária a algum processo patológico intraabdominal, como uma massa, como um tumor. A varicocele pode ocorrer também após vasectomia. No exame clínico, a massa suave, palpável. E na ultrassom, canais serpiginosos, chamado de saco de minhoca, com diâmetro superior a 2, 3 milímetros. Então, existe uma certa variação aí na literatura. Alguns citam 2, outros citam 2,5, outros citam 3. Eu prefiro ficar com um corte de 2,5, acima de 3 com certeza. E lembrar que a varicocele a gente tem que valorizar a depender do quadro clínico do paciente, da idade. Por exemplo, uma varicocele no senhor de 70 anos de idade, sem sintomas, que veio avaliar uma bolsa escrotal por uma razão não relacionada a isso, a gente não deve dar tanta importância. Mas um jovem de 20 anos com varicocele, que existe um risco de desenvolver infertilidade ou dificuldade de engravidar, isso tem que ser pensado. Então aqui, ó, com as manobras de valsalva e repouso, a gente obtém um aumento de fluxo no modo colorido, e no modo pulsado a gente pode detectar esse refluxo aqui durante as manobras de valsalva e repouso. Como que a gente faz a valsalva? Pede para tampar a boca e soprar com força. Aqui uma hidrocele discreta e aqui uma hidrocele acentuada. Aqui, ó, durante a manobra de valsalva, a gente vê esse refluxo acontecendo aqui, fazendo valsalva e repouso. E aqui uma discreta e aqui uma mais acentuada, os vasos mais calibrosos. E quando faz a valsalva é muito mais exuberante, dura muito mais tempo, velocidades muito mais altas, que a gente evidencia aqui pelo aliasing de cor. Aqui um caso de um menino de 12 anos de idade, com uma varicocele muito acentuada, ó. Quando você vê aqui o pico de refluxo muito alto com a manobra de valsalva, olha, velocidades altas e um tempo prolongado. Aqui só com o modo colorido. Aqui o testículo direito normal, com volume de 10 ml. E o testículo esquerdo hipotrófico, ó, com 3 ml só. E a varicocele rodeando o testículo. Você vê que ele tem um formato mais diferente, ele não tem aquele aspecto ovalado habitual. A textura um pouco mais hipoicóica. Olha, comparando aqui a diferença de tamanho, a ecogenicidade um pouco diminuída. E com o mapeamento colorido, ele tem um mapeamento colorido mais pobre também em comparação com o direito. Complicações de varicocele podem ocorrer, como a trombose de uma varicocele. Isso é uma situação muito rara. Eu só peguei mesmo um caso uma vez. Esse aqui é um caso da literatura e o caso nem era meu, foi o colega que fez. E aí o urologista pediu para eu olhar as imagens e repetir, porque ele estava falando, eu nunca vi isso, será que existe isso mesmo? E eu falei, não, as imagens estão aqui, é trombose mesmo, não tem como o enganar com essa imagem. No sexo feminino, eu também não tinha hábito de pesquisar isso. Estudando esse artigo, a gente encontrou aqui a descrição da varicocele no sexo feminino que estão relacionada à gravidez, muito mais comuns vistas durante a gravidez. E o sintoma? Aumento de volume e dor na virilha. Diagnóstico diferencial com a hérnia. A aparência ecográfica é semelhante ao encontrado nos homens. E aqui também essa imagem desse artigo de revisão em repouso e em valsalva, mostrando essa varicocele no sexo feminino. Depois que eu li esse artigo, eu comecei a pensar que quantas vezes eu peguei varizes ali na região inguinal em mulher grávida, e eu não pensei que pudesse ser varicocele, eu achava que estava relacionada à varize mesmo, de membro inferior. E a criptoquirdia? A criptoquirdia tem uma incidência em recém-nascido a termo de 2 a 6% ao nascimento, mas diminui para 1% a 2% até 1 ano de idade, porque ele pode descer espontaneamente até 1 ano de idade.
E está presente até 30% dos prematuros. Claro, o neném nasceu antes da hora, ainda não tinha dado tempo dele descer. Então, a descida espontânea até 1 ano de vida, após 1 ano de vida é incomum, até 1 ano é bem frequente. Ela é bilateral em 10% dos casos. Em mais de 80% dos casos, os testículos estão no canal inguinal. Então, a gente vai encontrar a maioria das criptoquirdias fazendo uma boa varredura ali do canal inguinal. Pode estar localizado também em região retroperitoneal, em região pélvica. Se estiver fora desses locais, ele é chamado de ectópico e não de criptoquírdico. Então, aqui locais comuns de ectopia, na base do pênis, na bolsa escrotal, e aqui os locais da criptoquirdia, abdominal, pélvico e em toda a situação aqui da topografia do canal inguinal. Aqui um testículo criptoquírdico no canal inguinal, aqui um testículo criptoquírdico pélvico. Ó, o direito aqui e o esquerdo aqui, a bexiga aqui no meio. Uma outra patologia que eu também não tinha esse nome, costume que eu estava estudando esse artigo sobre cordite. É uma infecção ou inflamação do cordão espermático. Nós já pegamos isso, já vimos isso, só não chamava com esse nome, descrevia cordão espermático espessado, com sinais inflamatórios, muito comum em situação pós-operatória, ou uma infecção ascendente ali de uma orquiepididimite. E o que o paciente queixa? Dor e massa inguinal, e entra com um diagnóstico diferencial da hérnia inguinal. Né? Quando ela é infecciosa, geralmente é ascendente pela uretra prostática, próstata, vesículas seminais, patógeno mais comum, Escherichia coli e Haemophilus influenza. A funiculite se refere à inflamação das porções supraescrotais do ducto deferente. E o achado ecográfico, cordão espermático aumentado e heterogêneo. E uma hiperemia ao mapeamento Doppler que não se altera com a manobra de Valsalva. Tem aqui um caso de inflamação severa e com uma exuberância de captação de fluxo ao Doppler no cordão espermático. Outras situações, né? Neoplasias primárias que podem surgir de qualquer estrutura do canal inguinal. Neoplasias benignas mais comuns, lipoma, leiomioma, linfangioma, cistoadenoma. E as entidades malignas, sarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma, rabdomiossarcoma e linfoma. Os achados ecográficos de neoplasias malignas não são específicos pelo ultrassom. Muitas vezes se confunde com os achados das lesões benignas e uma extensão propedêutica vai ser necessária. Estou aqui mostrando vários achados ecográficos aqui de um leiomioma, aqui de um linfangioma, um lipoma e um liposarcoma. São achados de artigo também, eu não consegui juntar o material próprio meu. Outras situações de avaliação do canal inguinal: focos de endometriose, linfadenopatias, a torção do cordão espermático, a orquiepididimite, que a gente não vai discutir hoje, são situações importantes, mas que o trauma, que a gente não vai ter tempo de falar nessa aula. O objetivo aqui hoje era rever essa anatomia e essa embriologia. Lembrar que o testículo é formado na região retroperitoneal do abdômen. Durante a gestação, esse testículo vai descer, ele está ligado ao gubernáculo teste, que se encurta e puxa o testículo para a bolsa escrotal. Na mulher, o canal inguinal vai ser formado também, mas o que vai ocupar o canal inguinal é o ligamento redondo do útero. Quando o testículo está descendo, um processo vaginal, que é uma parte do peritônio, desce, que deve se obliterar, e a parte que não se oblitera ao redor do testículo vai formar a túnica vaginal. Se esse processo peritônio fica aberto, você pode ter as hidrocélides comunicantes, as hidrocélides encistadas, e pode ter a hérnia inguinal indireta. E se ele fica patente, essa hérnia inguinal pode se tornar íngno-escrotal, chegar até a bolsa escrotal. Eu queria falar com vocês que a gente está tendo aqui o curso presencial e nós vamos lançar um curso online, onde essas aulas que eu estou dando presencial estão sendo gravadas, eu vou disponibilizar. A gente vai ter uma aula ao vivo toda terça-feira, das 20 às 21h30, com espaço para perguntas, a gente não vai gastar todo o tempo com a aula.
Vai ser durante um mês, então vão ser 4 aulas, você vai começar na terça que vem. As aulas que forem dadas vão ser gravadas também para que vocês possam assistir de novo. Vou disponibilizar demonstrações de como avaliar a parede abdominal e a bolsa escrotal que eu gravei. Ainda tem mais algumas que eu vou continuar gravando. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp para retirar dúvidas, onde o aluno que estiver participando vai mandar imagens, casos. Eu vou dar uma orientação assim, como obter a imagem, mandar um vídeo, mandar as imagens, o PDF das aulas, e eu quero que vocês tentem reproduzir essa imagem e mandar essa imagem para mim, num grupinho de WhatsApp, e pode tirar dúvida à vontade. Então, vão passar dicas de imagens, vídeos, para obter, e eu vou pedir que vocês mandem no WhatsApp, e eu vou avaliar se estão adequadas ou não. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou avaliar, e se quiser mandar individual, pode mandar. Se quiser mandar no grupo, pode mandar. O bom é que mande no grupo para que todo mundo possa ver e aprender com aquilo ali. E nós vamos dar, assim, um desconto especial, imperdível, e esse desconto vai ser, assim, bem no início. Quem for adquirir depois, vai ser com preço normal. Então, desculpa, estou recebendo aqui o valor aqui foi definido. Vocês devem acompanhar a gente no Instagram, no YouTube. Procura lá no nosso Instagram, salve essa dica. E o valor do curso, ele até quinta-feira, de R$ 2.990, ele vai ficar por R$ 1.990. E com esse grupo do WhatsApp que a gente vai ficar discutindo os casos. Uma mensagem final. Vem a minha alma que luta, vem ser parte da bondade. Seu pavio que nunca se extingue, serei a chama da eterna felicidade. Eu gostaria de... Eu convidei o Dr. Leonardo Piba, que é urologista, membro da SBOS, membro da diretoria, para participar dessa live e retirar algumas dúvidas. Sim, aí eu queria ver se chegou alguma dúvida, alguma pergunta para a gente responder. E eu já queria perguntar para o Piba, que é urologista e ultrassonografista, se ele tem usado, se tem visto esse termo cordite, se ele pega com frequência essas complicações de inflamação do cordão espermático. E também sobre uma coisa que eu acho bastante comum, que é a varicocele em mulher. E se você pega isso, você já operou algum caso assim? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Stefano, pelo convite. É sempre uma honra receber teus convites. A cordite não é comum, né? Assim, eu, na verdade, nunca vi nenhum caso em serviço eletivo, né? Realmente nunca vi. Uma das coisas que eu acho que entra nesse diagnóstico diferencial é o lipoma, né, Stefano? Que a gente já conversou em muitas outras ocasiões que a gente esteve junto falando sobre esse tema. O lipoma, ele entra como um diagnóstico diferencial dessas alterações de canal inguinal, porque ele aumenta o volume do canal inguinal e às vezes até clinicamente a impressão que a gente tem é que é uma hérnia encarcerada, é uma hérnia que não se movimenta ali, não reduz, né? E aí é um lipoma. E é bem comum no transoperatório a gente identificar lipomas de cordão espermático. A imagem é muito simples, é um lipoma, como a gente está acostumado a ver, ali, né, entremeado nos elementos do cordão espermático no canal inguinal. A varicocele feminina também não é comum. Primeiro que avaliar a região inguinal em mulher já é mais raro, né, Stefano? Os casos que eu tenho são de senhoras, a grande maioria são senhoras, que têm uma fragilidade da parede, que até na última aula tu usou um outro termo que eu achei melhor do que fragilidade. Agora não vou me lembrar. Um termo que tu usou para essas pacientes que a gente vê um abaulamento quando elas fazem a valsalva, são senhoras normalmente, e que a gente não vê uma herniação de fato. Eu não me lembro qual foi o termo, mas enfim.
Isso é o mais comum, né? A varicocele, não vejo com tanta facilidade. O que eu vejo mais são as varizes pélvicas, né? E elas têm o mesmo entendimento e a mesma causa da varicocele masculina, né? São mais comuns à esquerda, em função da drenagem, que foi exatamente isso que tu explicou, mas a gente vê ali para-uterina, para-ovariano, na pelve, dentro da pelve. No canal inguinal, realmente não é comum, tá? Certo. Acho que a gente estava falando daquela fraqueza do assoalho vesical, chamada de hérnia do atleta, que tem aquele abaulamento e não é uma hérnia bem definida. Eu acho que foi fraqueza que tu usou para Fraqueza, isso, uma fraqueza do assoalho do canal. Exatamente. Quando a gente fazia cirurgia, que operava muito a hérnia aberta, quando eu fiz cirurgia não tinha essa técnica por laparoscopia, não. Então, muitas vezes a gente fazia o diagnóstico da hérnia indireta e na hora de operar via que tinha uma fraqueza, um abaulamento, a gente fazia correção das duas, na verdade. E nessas conversas com os cirurgiões, assim, a gente vê que abaular, ali sempre abaula, movimento sempre tem. Então, isso às vezes gera uma certa confusão diagnóstica. Então, a gente lembrar de usar a clínica, não valorizar coisas que não têm importância clínica, né? Uma varicocele num senhor de idade, que é discreta, não dá muita importância para isso, diferente de um jovem, né? Uhum. Não, tem um abaulamento, não sei se é hérnia, se não é. Então não dê como hérnia, faça, olha, descreve, notamos certo abaulamento, mas não configurou herniação nítida, sugira um controle posterior, para não cometer erro, a gente tem esse direito, né? Quantas vezes o ginecologista vê um embrião sem batimento cardíaco, mas está muito inicial, ele sugere que repita depois. Então, a gente usa mais desse expediente. Teve uma pergunta aqui no grupo se é importante colocar no laudo se a hérnia é direta ou indireta. Bom, eu vou dizer que eu acho que é importante, a não ser que você não consiga de jeito nenhum definir, aí você coloca só a hérnia inguinal. Mas quando você define para o médico que pediu a sua capacidade de fazer esse diagnóstico. Então, você vai ganhar mais confiança dele. Conversando naquele grupo, naquela aula anterior, o cirurgião falou que hoje já nem tanta importância tem, porque ele vai fazer colocando uma tela ali tudo. Não foi isso, Piva, que a gente... Isso, eu acho que hoje mesmo eu fiz um caso de um senhor que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida se era uma hérnia mista. A gente tem dúvida. Quando a gente consegue detectar, isso é um refinamento da técnica, como o Stefano falou. É importante a gente colocar se é indireto ou direta, isso é um refinamento, mostra que a gente entende, né, do que a gente está fazendo. Mas em termos de tratamento não muda, foi o que o professor Elias comentou, né? Não muda hoje com a videolaparoscopia e simplesmente você reduz esse conteúdo herniário, coloca a tela de uma Arlex ali naquela região e tá pronto, né? Então, realmente, hoje em dia não muda, né? Mas é isso, tudo que a gente pode refinar para melhorar o nosso método, né, ultrassonográfico, a gente faz, né? E falar com os colegas que no meu canal do YouTube eu vou disponibilizar algumas aulas que a gente tem gravadas, aulas que eu dei em congresso, então acompanha lá. No Instagram a gente tem colocado alguns vídeos curtinhos de dicas que algumas pessoas têm me dado retorno, que tem ajudado. Falei, nossa, eu tinha dúvida de como que pega a artéria tiroidiana, aquele ali foi tranquilo. Não, que boa, como que localiza uma hérnia. E as aulas completas no YouTube. E fica aí no grupo, que não sai ainda não, que amanhã, pessoal, a equipe aqui vai colocar direitinho os detalhes do curso online. Para quem não pode vir no presencial, eu acho que vai ajudar. Eu fui muito resistente a entrar nesse online, sabe, Piva? Mas eu vi que veio para ficar. Eu gosto da coisa presencial. Então eu vou fazer muita coisa ao vivo, assim, colocar vídeos que eu estou gravando aqui, mostrando como que faz o exame. E acho que o colega, olha, localiza a artéria
epigástrica inferior, tira uma foto e manda para mim. Eu falo, tá certo, tá errado. Pega um dupla do testículo, aí eu vou olhar o PRF, vou colocar o tamanho da caixa, o foco, vou ajudar a refinar essa técnica aí. Não é igual presencial, mas para quem não pode disponibilizar de tempo e viajar, acho que vai ajudar. Eu queria perguntar se chegou mais pergunta aí. Eu achei muito bacana essa tua ideia, sabe, Stefano? Isso é semelhante ao que se faz na medicina fetal para as certificações internacionais, né? Onde eles fazem aquela reprodução de imagens da ATN, por exemplo, enviam lá para Londres, aí vem o retorno, aí recebe a certificação e assim vai. Eu já faz muitos anos que eu não faço fetal. Na minha época era só a translucência. Hoje já tem outros marcadores. Eu acho muito bacana isso e eu acho que a gente... quando a pessoa nunca fez ultrassom, começar do zero, isso é difícil, né? Mas quando a pessoa já tem uma ideia boa e ela vai refinar a técnica dela, eu acho que é muito bem-vindo. Então, é claro que a prática presencial ela é insubstituível, né? 100%, mas eu acho que a gente pode usar desses métodos, sim. Eu fiquei bem curioso para saber como vai ser esse resultado. Eu acho que isso aí vale até uma pesquisa, né, em termos de educação médica. É muito bacana isso daí, né? E assim, acho que durante um mês ficar recebendo as dúvidas, discutindo, né? E eu tenho um grupo no WhatsApp de ex-alunos que a gente manda muito caso, sabe? E os colegas já estão tão experientes que um ajuda o outro, eu achei isso fantástico. Às vezes eu mando lá e eles me ajudam também. Né? A gente não sabe tudo e tem que ter humildade de estar sempre aprendendo. Chegou uma pergunta aqui. A varicocele em mulheres teria relação com varizes pélvicas? Eu acho que você já tinha explicado que são as mesmas causas no homem, né? Aumento de pressão, fragilidade capilar. Exatamente. A drenagem, como o Stefano explicou, a esquerda, ela drena 90 graus para a veia renal esquerda, então é mais comum a esquerda, as causas são as mesmas, né? O mais comum são as pélvicas mesmo, mas ela pode ter esse prolongamento aí em direção ao cordão, sim. Uhum. Às vezes pode até ter associado, mas não dá para dizer que uma está causando a outra, né? Ali é uma situação distinta. Sim. Chegou outra pergunta aqui. Qual a diferença para a técnica de correção para estabelecer se a hérnia é direta ou indireta? Como é que é? De correção, se a hérnia... Estabelecer se a hérnia é direta ou indireta. Tá. Qual a diferença para a técnica de correção estabelecer se a hérnia é direta ou indireta? Então, saber se a hérnia é direta ou indireta, né? Isso é uma pergunta ótima, adoro falar isso aqui. Você pede socorro, você fala assim, mayday, mayday, medial direta. Então, não esquece mais, a hérnia que está medial à artéria epigástrica inferior, ela é direta. A indireta, ela vai estar lateral e vai seguir o trajeto do canal inguinal. Outra técnica é você perceber que a hérnia direta ela costuma vir assim, ó, em direção ao transdutor, e a indireta sai oblíqua. Só que quando você está com corte transversal, ela parece que está vindo para aqui, mas ela faz um movimento diferente. Aí você tem que alongar o transdutor e virar ao nível do canal inguinal. No curso eu vou fazer o vídeo, já fiz vários vídeos aqui durante o presencial, os alunos já estão craque nisso. Eu estou filmando ele próprio fazendo, claro, né, com autorização e tudo, e eu vou mandar isso aí no curso. Não dá para mostrar agora, o tempo é curto, mas eu não nego de ensinar nada a ninguém, não é pelo dinheiro. Quem quiser, salva meu contato, manda para mim aí que eu respondo numa boa. Infelizmente, a gente vive num mundo que precisa do dinheiro, então tem escola, tem funcionário, tem aluguel, a gente tem que cobrar pelo curso, mas a vontade era ficar só ensinando, mas não dá para viver só do sol e do ar, a gente tem que a proteína, né, Deus falou, você vai ter que suar, vai comer com trabalho, com suor. Mas eu acho que a dica mais valiosa que eu aprendi contigo, Stefano, foi identificar os vasos epigástricos, né, retromusculares ali. Ali é muito fácil, né? E aí você localiza ali, vem descendo, né, e aí chega ali
nos vasos femorais, e aí você naquela região. Essa dica aí foi um divisor de águas, assim, é realmente muito mais fácil identificar os vasos que são os, né, ali a anatomia que a gente precisa para começar a avaliar a região inguinal. Muito bom. E desce no corte transverso. Tem gente que faz com ele já direto no longitudinal, acha a artéria e vem para cá e vai para lá. Eu acho mais difícil assim, acho melhor no transverso. Lá no Instagram eu coloquei 2 vídeos falando sobre como localizar. Vocês podem ir lá que tem lá ensinando. Até, inclusive o colega que está fazendo o curso aqui, que já pegou a manha e já fez lá. Autorizou. Eu acho que para sistematizar, a pessoa deveria fazer transversal e depois ela vai tentando acomodar a mão, como tu falou, né? Isso. Para achar a indireta, ou às vezes até a direta mesmo, né? Mas eu acho que para sistematizar deveria fazer assim, faz transversal, depois vai tentando acomodar a mão, que eu acho que fica melhor. Exatamente, é onde fica melhor. E lembrar, né, que fez uma valsalva, abaulou, mas não é uma hérnia nítida, é só o movimento, não valoriza aquilo como hérnia, não. Se a gente tiver que errar, é melhor não ter visto uma hérnia pequena, difícil, do que falar que tem e não ter, porque a pessoa vai operar, né? Isso. Se você falar que não viu hérnia e sugere um acompanhamento, ele pode fazer com outro médico ou voltar para você. Mas falar que tem e operar sem ter é pior. Em termos jurídicos também, né? Também, em termos jurídicos. E em termos jurídicos também para a gente, né? E nós que estamos lá ajudando na diretoria de defesa profissional, estamos vendo como que o pessoal não tem perdoado. Né? Então, pessoal, mais uma dica, associa a SBUS, faz a prova, pode ser do CBR, pode ser da SBUS, porque esse título te dá uma força de proteção, né? Prova que você estudou, que você tem competência para fazer o exame. Exatamente. Tá, chegou mais pergunta? Informar que a gente vai disponibilizar, o pessoal do marketing meu aqui vai disponibilizar o link para pagamento da mentoria, vai ser no grupo mesmo, né? Isso. Nesse grupo de WhatsApp. Então, quem tiver interesse, entra lá. Quem tiver na dúvida, tem até quinta-feira, manda mensagem para mim, pergunta como é, eu estou aqui à disposição. E já estamos quanto tempo de hora que eu perdi o tempo aqui? Já deu 1 hora? Consegui terminar em 1 hora, então tá bom. Com espaço para pergunta, para conversar. O tema é grande, né? Eu tive que reduzir um pouco. Tem hora que a gente fala um pouco mais corrido, mas é porque a gente não quer deixar de mostrar nada. Antes de começar aqui, eu já peguei e coloquei mais slide, coloquei um vídeo que eu fiz hoje. A gente está sempre querendo colocar mais uma coisa na aula. A pessoa falando sobre dicas para avaliação da região inguinal, pós-cirurgia e recidiva de hérnia. Dicas para avaliação pós-cirurgia e recidiva de hérnia. Eu vou dar uma dica. Segue a mesma rotina de exame. Faz a mesma rotina. Uma hérnia recidivada, se for operado com tela, possivelmente você tem a tela, a hérnia vai sair pelo lado dela. Provavelmente é isso que vai acontecer. Complicações de cirurgia, você vai ver que os tecidos ali são tecidos fibrosados, cicatrizados, não é igual uma anatomia in natura. Então você pode encontrar nódulos de fibrose, você pode encontrar espessamento, edema. Então, acho que é isso. Você pensa em mais alguma coisa, Pibe? Não, é exatamente isso. A tela, ela no ultrassom, ela parece hiperecogênica, como ela é uma trama, né, uma tela, para a gente num corte só, ali embaixo daquele feixe acústico, aparece um pontilhadinho, né, hiperecogênico. E às vezes ela tá bem esticada, às vezes ela tá abaulada, né, e tudo bem, né, não tem problema. E a herniação recidivante é isso, é quando escapa ali num cantinho, num dos lados dela, né? Mais lateral ou mais medial. Há alguns anos atrás, a cirurgia era aberta, corrige a hérnia e botava a tela. Nessa época, uma vez eu peguei uma tela que dobrou, ficou uma pontinha para cima, e o paciente queixava dor, que ficava para dar um espinho aqui dentro de mim, furando a pele de dentro para fora. E estava quase furando. A gente pegava muita reação a fio cirúrgico. Agora, que com a técnica endoscópica, doutor...
nosso amigo Elias, estava explicando para a gente que ele coloca em tudo, então tampa tudo, ele é difícil ter recidiva, mas às vezes pode ter. exato. Olha, Quando a cirurgia é aberta, o que a gente pode ver é seroma, alguma coleção ali na região, né? seroma, hematoma, É mais quando a às cirurgia é vezes aberta. hidrocele reacional. Ó, Sim. mais uma pergunta que chegou sobre o exame da autostase para varicocele e se é comum comum receber crianças com hidrocele, as mães querem uma resposta quanto à evolução. É assim, todo mundo que vem fazer ultrassom quer uma resposta, né? Só as mães, não. Ninguém chega lá fazer ultrassom e não quer saber nada. Quer dizer, ninguém não, né? Maneira de falar. Mas as mães perguntam e bom, eu atendo pessoas de classe A, B, C, D, de todo jeito. Então, a gente vê que as pessoas que vêm fazer exame comigo pelo SUS são pessoas carentes, que vão ter dificuldade de retornar ao médico. Às vezes, ela não é bem atendida pelo médico. Então, eu explico tudo. Falo, ó, hoje mesmo eu fiz uma aqui, no curso do exame gratuito, uma criança de 7 meses com uma hidrocele comunicante. E é bilateral, e ela só via de um lado. Aí eu expliquei o que falei que aquele deve regredir até 1 ano e meio, que até lá não tem problema, que não estava passando intestino. Eles saem daqui super agradecidos. E a gente recebe um salário de estrela, né? Deus está vendo. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente está aqui para fazer o bem. Nós escolhemos fazer medicina para isso. Então, tem que conversar com o paciente, sim. E o exame em ortostase, sim, facilita, ele dilata mais, igual a gente faz mapeamento de varizes com o paciente em pé, facilita. Agora, às vezes deitado eu já vi bem, então em pé é mais chato, escorrega mais, é mais incômodo, para o paciente é mais constrangedor, que ele se cobre menos, mas se precisar tem que fazer. E para avaliação de hérnia também. Tem hérnia que ele não está vendo o paciente deitado, e ele fala que tem um abolamento, o médico põe em pé. Né? Às vezes o médico falou que viu e você tem que procurar até cansar. Sim. Hidrocele comunicante também, né, Stefano? Às vezes a criança é pequena, a mãe fala que tem, não bebê assim, mas um pouquinho maior, 1 ano, 2 anos, às vezes a mãe fala que tem, na hora do exame a gente não vê, né? E aí você coloca a criança de pé, o líquido desce para a bolsa e a gente fica mais fácil da gente examinar. Às vezes, quando a gente coloca assim o transdutor em cima do canal inguinal e a criança chora, já aconteceu. A gente só não pode fazer pressão, né? Você tem que botar a mão bem de levinho assim. A criança às vezes chora e abre o conduto, né? Você vê o líquido passando assim, mostrando que é uma hidrocele comunicante mesmo. Exatamente. E quando a gente não vê, né? Porque às vezes é a impressão da mãe, né? Às vezes a mãe tem a impressão que a bolsa aumenta ou diminui. Um dos diagnósticos diferenciais também que agora me veio é a hidrocele de Nuke, né? Ou cisto de Nuke em mulheres, né? Que é é uma hidrocele, né? Só que é na mulher. Também a gente pode ver como um diagnóstico diferencial. Cisto de Nuke. Você me fez lembrar aqui, Pibe, que a criança é até mais fácil, que ela fica em pé na maca mesmo, né? E criança não tem vergonha, então você fala, tirar roupa, ficar à vontade, cuidado que faz xixi em cima de você de vez em quando, né? Vira pro lado. E outra coisa interessante que hoje, né, a aluna estava explicando que às vezes colocou força demais, então você empurrou o líquido para fora, opa, deixa mais devagarzinho. Deixa bem de levinho para não comprimir. Usar um gel aquecido para não provocar reflexo cremastérico. Não falei do testículo retrátil, mas é uma situação interessante que às vezes você começa a estar na bolsa, contamina e está lá em cima e não desce mais. Exato. Começa na bolsa e quando você vê, você já não vê mais ele subiu. O testículo retrátil ou criptorquídeo, quando a gente vai, às vezes ajuda, né, palpar ali o canal, né, a gente vem descendo em direção à bolsa, só cuidar para não apertar, para não machucar a criança, né? E também o transdutor tem que estar de levinho ali para não machucar, porque se o testículo é criptorquítico mesmo, ele tá no canal, se você apertar, pode machucar, né? Então, tem menos mobilidade, importante. É que às vezes a pessoa tá iniciando, né, Stefano? Eu não sei, a mão é pesada. A mão é pesada para tudo, né? A gente acha que é igual barriga, né? Aperta, né? Lá para tirar os... tem que tomar cuidado, né?
Verdade. A gente vê isso muito quando começa a mapear varizes, que aperta, colabora a veia. Então, Não vê nada, né? Mas muito bom. Eu acho que canal inguinal é sempre um desafio. A anatomia é muito difícil. Então, desde os primórdios da nossa formação, eu, pelo menos, sempre tive dificuldade com região inguinal, com canal inguinal. E é um desafio, né? Então, eu acho que hoje já, assim, depois de 15 anos de ultrassom, eu acho que hoje está um pouquinho melhor. Assim, tá um pouquinho melhor, assim, mas a gente sempre tem dúvida, é sempre um desafio e sempre vale a discussão, né? Então tem que esgotar essas táticas todas, né? Sim. Valsalva, ortostase, a gente vai esgotando isso, conversa com o paciente, examina clinicamente, porque é sempre um desafio. A pessoa que diz assim, que sai de um exame desses tranquila, é porque ela fez o diagnóstico e tá tudo bem, mas quando ela não faz, a gente sempre acha, né? Então é um desafio. Então é um curso que sempre vale a pena fazer e refazer, né? Ontem teve um caso muito interessante que o colega que já está, ele, na verdade, eu tenho um colega aqui que ele já faz o exame, só que ele ficou alguns anos sem fazer e voltou a fazer, mas ele chegou aqui com a mão muito boa. E ele não achou uma hérnia na hora de verificar. Eu coloquei o transdutor convexo, porque com o linear não via. E era uma paciente com obesa, com aquele abdômen caído, né? Abdômen batráqueo, tive que fazer com ela em pé e com o transdutor convexo. Aí ficou fácil, a gente conseguiu empurrar a hérnia, vai e vem, uma hérnia indireta numa senhora. E às vezes uma hérnia incisional também muito grande, que foge do limite do transdutor, tem que passar para o convexo. A macete que eu acho que na aula eu não tinha comentado isso, usar o convexo às vezes, importante. E aí, ontem até estava explicando, olha, então agora a gente mudou. Eu estava com o linear, eu coloquei a imagem maior que eu podia, né, mexendo ali na profundidade, desci o foco todo, aumentei o ganho para ver, não deu, e abaixei a frequência. Aí eu mudei para o convexo, é tudo inverso. A frequência mais alta, a imagem maior, o foco mais alto, porque o convexo tem muita profundidade. Então, saber que a gente tem que, às vezes, trocar o transdutor é muito importante. Chegou mais alguma pergunta? Bom, chegou mais uma aí? Alguma outra consideração, Piber, que você lembrou aí? O Instagram? Não, acho que a gente... Anota aqui para eu passar aqui com a gente. Gente, desculpa aqui. Instagram é dr.carlosstefano. Aí tem o S junto, tudo junto. dr.carlosstefano. Aí tem os vídeos lá. Ótimo. E teve duas últimas perguntas que foram... você usa o termo flacidez... Deixa eu ler aqui. Cadê? Excelente aula. Você usa o termo flacidez no canal inguinal? E a outra, com a tela fica mais difícil de encontrar os vasos epigástricos? Com a tela fica mais difícil de ver bem a anatomia toda, assim. E o termo, eu uso o termo assim, fraqueza do assoalho do canal inguinal, fraqueza da parede. Mas pode ser flacidez também, né? Você concorda com isso aí? Concordo. Eu acho que é um pouco mais difícil com a tela, mas o Doppler ajuda bastante, né? Então, quando você tem dúvida de onde eles estão ali, liga o Doppler. O que atrapalha mais, eu acho que é a obesidade, né? Cicatrizes, mas a gente faz o exame tranquilo ali com a tela. Hérnia recidivada, aí eu não tenho mais, eu não coloco mais se ela é direta, indireta, a não ser que tenha realmente ali no canal inguinal, porque às vezes ela sai pelo lado da tela, a descrição é hérnia recidivada. É isso. Se o paciente é obeso ou está com edema, alguma coisa, pode usar o convexo, né? Perde na definição lateral, mas é a opção que você tem, não tem jeito. Faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico, exatamente. E eu uso bastante, eu vi que tu também usa o trapezoide, né? Aumenta o campo de visão, ajuda demais. E quando a gente tem também a possibilidade de fazer uma imagem expandida, né? Nem todo aparelho tem. Aí você pega, por exemplo, aquela hérnia comunicante de todo o canal, a imagem fica bonita. Fica bonita, isso.
No caso de não visualização do testículo em criança, nem na bolsa escrotal, nem no canal inguinal e nem na cavidade abdominal, você sugere uma ressonância? Você sugere, Pibe? Pois é. Tem que parar e pensar, porque não tem uma regra, né? Não tem uma receita de bolo para isso. Porque, a bem da verdade, essa criança ela deveria fazer uma videolaparoscopia, né? A ressonância, dependendo da idade da criança, não vai ajudar. A criança não vai ficar quieta para fazer a ressonância, ela vai ter que ser sedada. E eu não sei se, mesmo sedada, dependendo do tamanho da criança, pode ser que não se encontre pela ressonância. E aí eu acho que eles ponderam uma videolaparoscopia diagnóstica. Uhum. É isto. A cintilografia para pesquisa de testículo, eu não sei qual que é o lugar dela hoje, né, nesse diagnóstico. Antigamente se usava também, né, um método de medicina nuclear. Mas eu não sei mais, depois, com o advento da videolaparoscopia, eu não sei qual que é o lugar da cintilografia para esse diagnóstico. Eu, sinceramente, não teria sugerido por não saber qual seria a melhor opção. E, às vezes, quando eu tenho certeza, olha, isso aqui, tal exame vai ser melhor. Mas eu não encontrei, eu colocaria, né? Olha, não encontrei, sugiro prosseguir a investigação, se necessário, mas é o que você falou, né? A videolaparoscopia. É muito raro não encontrar, viu? É muito raro. Uma dica quando a gente não encontra é procurar nos principais locais de testículo ectópico. Uhum. Né? Base do pênis, bolsa escrotal e suprapúbico, né? Pode ser perineal também, atrás do escroto, né? Ah, sim. Na região femoral, ele pode estar na região inguinal superficial, em vez de no canal, ele pode estar no subcutâneo da região inguinal. Femoral, perineal, base do pênis, suprapúbico, esses são os locais do ectópico. Eu tentaria procurar aí também. Certo. Chegou outra pergunta aqui, se poderia falar algo sobre hérnia em pantalona. Eu não estou me recordando desse termo, você se recorda, Pibe? Não, vou pesquisar. Hérnia em pantalona? Pesquisa aí. Olha, a gente tem que ser sincero, né? Eu não me recordo desse nome, não. Vamos ver o que é isso aí. Chegou mais alguma coisa enquanto ele pesquisa ali? Alguma outra dúvida? Ah, sim, o pessoal me perguntou qual que é o Instagram. Nós vamos colocar o link aí no chat e depois nos grupos também, tá? Coloca o YouTube também, que tem umas aulas boas lá. Stefano, direta e indireta. Conseguiu aí? Oi, tá escutando? Agora tô. Tinha travado. Hérnia em pantalona é a hérnia mista. Ah, hérnia mista. Direta e indireta. Na aula eu até coloquei um slide. Eu não coloquei vídeo porque ia demorar mais tempo do que eu poderia gastar agora. Em outras aulas eu tenho. Você vê, digamos aqui, ó. Tá aqui, né? A artéria epigástrica. Você vê abaulado dos dois lados no corte transverso. Aí você gira pro oblíquo em cima do cordão espermático e você vê uma porção ali. Gira um pouquinho de novo para ver ela passando medial, que é o componente direto. Então, não é tão raro, viu? De certa forma até frequente. Às vezes a gente diagnostica uma e para. Não para não. Continua pesquisando um pouco mais, gasta um pouco de tempo, que quem nunca viu uma até hoje, provavelmente alguma já te viu, porque não é tão raro assim. A gente brinca com isso, né? Olha, eu nunca vi isso não, mas isso já deve ter me visto muitas vezes. Tá sempre aprendendo, eu nunca tinha escutado esse termo pantalona. Tá vendo como que é bom a gente ter colegas que enviam perguntas, a gente está sempre aprendendo. Nossa sede de aprender é grande. É igual a minha garrafa de água, ó. Acabou e eu quero mais, a gente não cansa nunca. Muito bom. Então, pessoal, acho que podemos encerrar. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que chegou aí no chat? Senão, o tempo fica muito prolongado, acaba cansando todo mundo.
Então, eu quero agradecer a todos a participação, agradecer o colega Leonardo Piva, que tem essa disponibilidade de participar, de ensinar, uma experiência muito rica, muita competência. Muito obrigado, Piva, e obrigado a todos que participaram, gastaram o tempo, né, confiaram em nosso trabalho. E espero encontrar com vocês no Congresso Brasileiro de Ultrassom, que está chegando aí. Finalmente um presencial para a gente poder ter um abraço, né? 26 de outubro. Tudo bem, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Alguma Obrigado. consideração final, Léo? Alguma coisa que você lembrou aí que a gente não falou? Só te agradecer pelo convite. É um prazer sempre estar contigo aí, ensinando e aprendendo também. E tu sabe que para mim tu é uma referência. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Obrigado, pessoal. E depois essa aula eu vou disponibilizar também no YouTube, tá? Assim que editar, vai estar lá. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Léo. Pode encerrar?